Bom dia, meus amigos. Mais uma semana que se inicia. Como é bom estarmos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Um pequeno pensamento positivo pela manhã pode mudar todo o nosso dia. Então, vamos ter esse pensamento positivo, vamos acreditar que existe um Deus que está acima de todos nós, que nunca nos abandona. Obrigada, Senhor, por este dia. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 206, que diz o seguinte: não pense de nada valer o seu trabalho e luta, porque outros conseguem tudo sem esforço. O seu esforço não é útil apenas na aquisição de bens e comodidades, mas sobretudo para adquirir firmeza de espírito, compreensão, alegria e paz. Convença-se de poder crescer, mudar situações, corrigir erros, abrir oportunidades e tecer o progresso. Não se detenha no desânimo. Você tem o poder de converter o hoje negro no amanhã claro. Está nas suas mãos, na sua direção, modificar as coisas, mudar o destino e ser mais bem-sucedido. O esforço arranca o homem do chão e o coloca no céu. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho é o 5º, Bem-aventurados aflitos. E o item é o 3º, Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que é para ter mais mérito. Então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? E o que é ainda mais difícil de compreender é ver as coisas boas e más divididas de forma tão desigual entre viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. Desde que se admita a existência de Deus, essa existência só pode ser de perfeição absoluta. Deus deve ser todo poder, toda justiça e toda bondade, sem o que não seria Deus. Sendo Ele soberanamente bom e justo, não pode agir com parcialidade, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Então, as contrariedades da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo,
Essa causa também deve ser justa. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus habilitou os homens para compreenderem o motivo de tantas diferenças. Ele vem hoje, através do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores é que podem explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens. Que assim seja. Meus amigos, nós só temos é que agradecer a Deus por mais este ensinamento, mais este esclarecimento. Que possamos ter sabedoria, que possamos ter mais fé e acreditar que Deus existe e está entre nós. Acreditar na vida futura e que tudo passa, tudo vai melhorar. Amado Mestre, nós te agradecemos por mais esta semana que se inicia, por mais este dia maravilhoso. Agradecemos, Senhor, pela família, pelos amigos. Pedimos misericórdia pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Que eles possam nos perdoar tudo aquilo que fizemos em vidas anteriores. Senhor, abençoa todos aqueles que neste momento estão em aflição. Derrama a tua luz, as tuas bênçãos, a tua cura sobre todos aqueles que se encontram nos hospitais. Ilumina, Senhor, o caminho daqueles que se encontram pelas ruas. Toca no coração daqueles que se encontram presos, dos nossos políticos. Ilumina o nosso planeta. Amado Mestre, nós só temos é que te agradecer. Gratidão por tudo, Senhor. Infelizmente tem coisas que neste momento ainda não temos condições de compreender. Mas sabemos que o Senhor existe e que está aqui. Meus amigos, a pequena reflexão de hoje, o tema é Coisas de Deus. Deus ainda fala com as pessoas. Um jovem foi para o estudo da Bíblia numa noite de quarta-feira. O pastor decidiu entre ouvir a Deus e obedecer a palavra do Senhor. O pastor dividiu entre ouvir a Deus e obedecer a palavra do Senhor. O jovem não pôde deixar de querer saber se Deus ainda fala com as pessoas. Após a pregação, ele saiu para um café com os amigos e eles discutiram a mensagem. De formas diversas, eles falaram como Deus tinha conduzido suas vidas de maneiras diferentes. Era aproximadamente 10 horas quando o jovem começou a dirigir-se para casa. Sentado no seu carro, ele começou a pedir: Deus, se ainda falas com as pessoas, fale comigo.
Eu irei ouvi-lo, farei tudo para obedecê-lo. Aí então, enquanto ele dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho. Pare e compre um galão de leite. Ele balançou a cabeça e falou alto: Deus é o Senhor? Ele não obteve respostas e continuou dirigindo-se para casa. Porém, novamente surgiu o pensamento: compre um galão de leite. O jovem pensou em Samuel e como ele não reconheceu a voz de Deus e como Samuel correu para Eli. Muito bem, Deus. No caso do seu senhor, eu comprarei o leite. Isso não parece ser um teste de obediência muito difícil. Ele poderia também usar o leite. O jovem parou, comprou o leite e reiniciou o caminho de casa. Quando ele passava pela 7ª rua, novamente ele sentiu um pedido: vire naquela rua. Aí ele disse: isso é loucura. Pensou e passou direto pelo retorno. Aí novamente ele sentiu que deveria ter virado na 7ª rua. Então no retorno seguinte ele virou e dirigiu-se pela 7ª rua. Meio brincalhão, ele falou alto: muito bem, Deus, eu farei. Ele passou por algumas quadras, quando de repente sentiu que deveria parar. Ele brecou e olhou em volta. Era uma área misto de comércio e residência. Não era a melhor área, mas também não era a pior da vizinhança. Os estabelecimentos estavam fechados e a maioria das casas estavam escuras, como se as pessoas já tivessem ido dormir, exceto uma do outro lado, que estava acesa. Novamente ele sentiu algo. Vai e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa do outro lado da rua. O jovem olhou para a casa. Ele começou a abrir a porta, mas voltou-se a sentar-se. Senhor, isso é loucura, pensou ele. Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite? Mais uma vez ele sentiu que deveria ir e dar o leite. Finalmente ele abriu a porta. Muito bem, Deus. Se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem. Eu quero ser obediente. Acho que isso vai contar para alguma coisa. Contudo, se eles não responderem imediatamente, eu vou embora daqui. Ele atravessou a rua e tocou a campainha. Ele pôde ouvir um barulho vindo de dentro, parecido com o choro de uma criança. A voz de um homem soou alto e disse: Quem está aí? O que você quer? A porta abriu-se antes que o jovem pudesse fugir. Em pé estava um homem vestido de jeans e camiseta. Ele tinha um olhar estranho e não parecia feliz em ver um desconhecido em pé na sua soleira. O que é? Disse o homem. O jovem entregou-lhe o galão de leite. Comprei isto para vocês. O homem pegou o leite e correu para dentro falando alto. Depois uma mulher passou pelo corredor, carregando o leite, e foi para a cozinha. O homem seguia, segurando nos braços uma criança que chorava. Lágrimas corriam pela face do homem, e ele começou a falar meio soluçando. Nós oramos. Tínhamos muitas contas para pagar este mês e o nosso dinheiro havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus
que me mostrasse uma maneira de conseguir leite. Sua esposa gritou lá da cozinha. Pedi a Deus para mandar um anjo com um porco. Você é um anjo? O jovem pegou a sua carteira, tirou todo o dinheiro que havia nela e colocou-a na mão do homem. Ele voltou-se e foi para o carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Ele experimentou que Deus ainda responde os pedidos. Meus amigos, nós temos 24 horas no dia. Gastamos essas horas com muitas coisas. Quanto tempo você leva para parar um pouquinho e ouvir Deus? Tenham todos um bom dia. Que Jesus os abençoe.